Oi, Olá, olá, boa noite, Ellen, boa tudo bem? noite a Boa noite. todos. Eu queria agradecer hoje por você ter aceitado o convite de participar da live, falar um pouquinho pra gente sobre os sinais precoces, pra gente conversar um pouquinho sobre os sinais precoces de autismo. Eu vou me apresentar e depois eu vou deixar você se apresentar primeiro. Meu nome Combinado? é Michelle, eu trabalho, sou psicóloga, sou fonoaudióloga e trabalho com o modelo Denver de intervenção precoce. E sou formadora do modelo Denver no Brasil. E queria passar para Ellen, mas antes de passar, eu gostaria de avisar a todos que na semana que vem, na segunda-feira, a gente vai fazer um aulão. A gente está decidindo os detalhes ainda, a gente vai fazer um aulão em prol da instituição que a gente vai estar auxiliando todas as inscrições arrecadadas vão ser para as crianças e as pessoas com autismo lá do Rio Grande do Sul que estão precisando. Mas aí a gente vai divulgando isso no decorrer da semana. Ó, Eu queria a Ellen se apresenta, por favor. Eu queria também informar que a Ellen é a neuro do meu filho, além de profissional, de ajuda, de tudo, ela também acompanha, né? Não só na parte profissional, mas na pessoal também. E é uma graça, um moço super esperto. Tudo bem, gente? Boa noite. Primeiro, desculpa pela voz, eu tô saindo de um resfriado. Todo mundo doente essa época, né? Então, meu nome é Ellen Siqueira, eu sou neuropediatra, eu sou especialista em autismo, em TDAH, e agora eu tô fazendo uma especialização em autoestabilidade também, que é um assunto que é muito importante, porque se entremeia com as outras questões de neurodesenvolvimento, assim, né? E aí eu tô muito feliz porque a gente está aqui hoje conversando sobre isso, né, Michelle, que é uma coisa tão importante, os sinais precoces, assim, né? Antigamente a gente dava muito pouca importância para isso, né? A gente falava muito sobre sinais em crianças maiores, né? E com o tempo a gente foi percebendo que isso não era o suficiente, né? Que a gente tinha que falar sobre questões precoces, sobre sinais, sobre evidências, sobre sinais de alarme, tudo isso, porque isso traz diferenças na qualidade de vida, né, da criança, né? A gente conversando um olhar diferente, uma intervenção precoce faz toda a, a diferença para o ganho de habilidades da criança, né? Então isso é um ponto bem legal. E eu quero começar a falar assim que quando a gente pensa em sinais de autismo em bebês e em crianças pequenas, quando a gente vê lá os critérios, por exemplo, de diagnóstico para autismo, a gente vê que eles são critérios que não são muito específicos por faixa etária, né? Isso é algo que dificulta um pouco, às vezes, a nossa análise, né? Porque se você for ver lá, o que é uma dificuldade social numa criança de 1 ano? O que é uma dificuldade social numa criança de 2 anos? O que é uma dificuldade social num adolescente, num adulto? Então, cada um daqueles critérios, cada um daquelas características, elas vão se apresentar de forma totalmente diferente, dependendo da faixa etária. Por isso que a gente tem que saber muito sobre desenvolvimento e saber muito sobre os sinais em todas as idades, porque senão a gente vai deixar passar muito, muito caso, porque a gente não sabe identificar em um bebê muito pequeno, né? E essa questão de diagnóstico precoce é interessante porque a gente já fala de diagnóstico precoce há muito tempo, assim, né? No Brasil, em todos os lugares. E apesar de tudo isso, a faixa etária em que a gente costuma diagnosticar autismo ainda é muito tarde. Então, a média de diagnóstico ainda é em torno de 4 anos de idade. Isso, para os pais, para as famílias, às vezes para a pessoa que não conhece ainda tanto sobre cérebro, sobre desenvolvimento, sobre tudo isso, não parece tarde. Para neuropediatria, para todo mundo que trabalha com criança, é muito tarde, né? A gente perde uma fase enorme de desenvolvimento cerebral se a gente só diagnostica a criança com 4, 5, 6 anos de idade. Então é muito tardio, Uma realmente, né? coisa que eu Então, falo bastante, Ellen, é que a gente, de acordo com a precocidade que a gente inicia, a gente vê, a gente consegue mensurar e imaginar o prognóstico futuro. Então, de tão importante que é, né, essa intervenção precoce, a gente consegue ver essa criança daqui a longo prazo e essas melhoras, essas evoluções em relação, né, à independência, até nível de suporte, a gente pode imaginar. isso. E é muito importante, né? Porque isso faz diferença, assim, né? Identificação, e aí é algo que a gente vai falar várias vezes, não é necessariamente definição diagnóstica, né? É importante a gente identificar os sinais de alarme. Se a gente consegue ou não fazer um diagnóstico num bebê de 1 ano, 1 ano e 2 meses, a gente vai analisar.
O importante é a gente identificar que tem algo diferente no desenvolvimento daquele bebê. A partir desse momento que a gente percebeu que não está legal, que alguma coisa não vai de acordo com o esperado, a gente vai fazer uma intervenção. E aí é isso que a Michelle falou, assim, as intervenções precoces, elas são muito mais eficazes, elas trazem muito mais benefício. E além de fazer uma intervenção com a criança, a gente pode dar orientações para os pais de como fazer esse trabalho continuar em casa, né? E isso faz toda a diferença do mundo, né? E aí, falando um pouco sobre essa questão de como a gente identificou, né? Como que no começo a gente ficou sabendo que como era um bebê autista, né? Então não foi fácil, né? Inicialmente, um estudo muito clássico que foi feito dentro de sinais precoces foi um estudo de 1994. E nesse estudo, o que eles fizeram? Eles pegaram, por exemplo, tinha uma criança de 6 anos de idade com um diagnóstico de autismo. E aí eles pediram para o pai, para a mãe, tem vídeos da criança quando ela era mais nova? Tem vídeo de aniversário, foto, a gente tem parâmetros anteriores? Na época era 1994, né? Não tinha tanto assim como hoje em dia, como todo mundo tem hoje no celular. Mas foi um estudo não no Brasil, então tinha um pouco mais de acesso à tecnologia. E aí foi muito interessante, foi um dos primeiros estudos que mostrou como que é o bebê autista, que a gente não sabia, claro, né? Como a gente identifica o que é uma dificuldade social, então, no bebê autista. Então, esse foi um dos primeiros vídeos. É claro que o problema é que a gente nem sempre dá para depender totalmente dos vídeos. Primeiro, porque às vezes a pessoa não filmou, e porque às vezes a pessoa não filma um momento importante, né? Então, às vezes a pessoa filmou a hora que o bebê está feliz. Ele te mostra a hora que o bebê está feliz. Ele não te mostra necessariamente um vídeo do bebê interagindo com outra pessoa. Então, nem sempre vai fazer todas as informações que a gente precisa, né? Mas esse foi um estudo, sim, um dos estudos pioneiros que ajudou muito a gente a identificar o que era o autismo dos bebezinhos. E um ponto muito importante que eu sempre digo em todo lugar que eu vou falar, que assim, a gente tem que ouvir a família, né? Porque a família é a que convive mais com o bebê, é a que convive mais com a criança. E se a mãe, o pai estão dizendo que tem alguma característica que eles não estão esperando, que eles estão achando diferente, a gente tem que ouvir. Em média, as famílias já identificam alguma diferença de comportamento, desenvolvimento em crianças muito pequenas. Com 1 ano de idade, a maioria das mães já falam, olha, eu percebi uma diferença. Eu via que ele não olhava tanto. Eu via que ele era um bebê muito calmo. Eu vi que eu era um bebê muito irritado. Mas eu não fui ouvida. Então, eu levei para um pediatra, eu levei para um neuropediatra, eu levei para um fono, eu levei para um psicólogo, eu levei para uma pedagoga, e todo mundo falou que era tudo bem, que era assim Muito mesmo e comum, tal. né? Isso é Muito, muito comum. Isso que eu muito falo para os comum. alunos. Eu falei assim, gente, ouçam as mães. Ouçam, porque se eles estão achando que tem alguma coisa ali, vão pesquisar e acho que até investigar e conversar melhor e pedir vídeos mesmo. Olha, tenta filmar Isso. esse momento, porque nem sempre a gente vai conseguir ver tudo aqui no consultório, né? Então é muito importante a gente realmente validar isso da família, né? Exatamente. Porque elas se sentem abandonadas, porque elas vão no neuro, Totalmente vão no abandonado. psicólogo, vão no fono, vão no pediatra, e todo mundo, não tem nada, Não. né? É. E aí tem aquelas frases tradicionais, né? Menino fala mais tarde, tem um tio que atrasou para falar, foi a pandemia, né? Quando a pandemia era a pandemia, foi porque você deixou na tela, tá vendo pelo em ovo, tem todo tipo de coisa, assim, né? E isso é importante porque no consultório, que nem a Michelle falou, a gente tem uma amostra de comportamento, e às vezes é uma amostra pequena, porque você vai ficar quanto tempo com a criança? Você vai ficar em consultas muito demoradas, tá? Você vai ficar 1 hora e meia numa avaliação? Tá. Mas mesmo assim, o quanto isso se compara com 24 horas do dia de um bebê que está lá com a família há 10 meses, há 1 ano, não se compara, né? Então, há muitos comportamentos podem não aparecer no nosso consultório, na nossa avaliação, e muitas coisas podem aparecer só com a família. Então, a gente tem que levar em conta, né? O relato então, a gente tem que considerar o que a família está dizendo, né? E aí, o que é interessante é que assim, as mães, em média, elas já perceberam alguma característica, e mesmo assim, o diagnóstico demora, em geral, 3 anos depois. Então, a mãe percebeu alguma coisa diferente, o bebê, ela viu alguma coisa com 1 ano. E 3 anos depois, em geral, que a criança recebe o diagnóstico. Olha que coisa gravíssima, né? Porque se você tivesse ouvido a família, a criança poderia ter tido uma intervenção mais precoce. Você perdeu um tempo preciosíssimo de cérebro, Importante. muito importante, que não, às vezes, para algumas habilidades pode não voltar, não volta esse tempo, porque você achou que não tinha nada. Então, isso é algo muito importante que assim a gente não precisa
bater nessa tecla. Não necessariamente precisa definir um diagnóstico para um bebê de 1 ano. Você precisa perceber que tem alguma coisa errada no bebê de 1 ano, né? É isso que eu sempre falo, e é isso que muitas vezes está chegando de muitos profissionais. Eu fico muito feliz de ouvir isso. Olha, Isso. ele não tem tantos sinais ou tantas características que consiga fechar um diagnóstico nesse momento. Mas o neuro, o psiquiatra, o pediatra já indicaram intervenção. Porque o mais importante é que tem sinais de alerta e com sinais de alerta é preciso intervir. Então, isso já me deixa muito feliz, porque eles já estão passando essa importância da intervenção precoce, independente de um diagnóstico fechado ou não. Exatamente, isso é uma base, assim, né? E é mais importante ainda, porque em alguns grupos específicos. Então, a gente aborda, por exemplo, os irmãos. Se a gente tem um autista, o irmão, a irmã, são considerados bebês de risco. O que é isso? Quer dizer que eles têm um risco maior de ter autismo ou de ter outras coisas. Às vezes é um TDAH, às vezes é um transtorno de ansiedade, às vezes não tem absolutamente nenhum diagnóstico. Mas, na teoria, a gente deveria observar os irmãos, o que obviamente não é tão fácil, né? A gente não tem acesso tão fácil assim à saúde hoje em dia, ainda é muito difícil, mas a gente deveria observar os irmãos. E os irmãos de crianças autistas, eles foram uma fonte muito grande de informação do ponto de vista de estudo também. Então, primeiro a gente começou vendo vídeos de crianças que já tinham diagnóstico de autismo e vídeos antigos. Mas o mais legal foi quando a gente começou a estudar os irmãos de autistas. Então a gente Porque começou consegui a... acompanhar desde bebezinho, né? Isso, Tem um estudo isso. muito legal sobre Então, isso. tem estudos muito legais sobre esses bebês de risco, né? Porque se a gente for pensar assim, mesmo que a gente considere que a estatística é de que uma criança a cada 36 seja autista, você vai ter que acompanhar 36 crianças para ver como era um autista quando mais novo. Então, do ponto de vista de estudo, ninguém vai conseguir fazer isso. Então, os bebês que estão considerados de risco, os irmãos, é muito mais fácil você fazer o estudo, porque você já sabe que eles têm um risco maior. Então, você vai acompanhar esses bebês e aí, com isso, você vai ter uma maior quantidade de E autismo, porque você tem sinais muito mais dados. cada vez mais precoces, Cada porque vez mais logo após o precoce. nascimento, a mãe já está ligada, porque se o irmão tem, né, se o mais velho tem o diagnóstico, a mãe já fica bem antenada, olha, já está vendo os sinais, e aí é muito mais fácil fazer esse acompanhamento desde cedinho. Exatamente. E aí algo que. E aí, nesses estudos, muita coisa interessante se mostrou, assim, né? Então, um estudo super interessante, eles filmavam o bebê, eles faziam avaliações periódicas de bebês, desses bebês de risco, e eles filmavam o comportamento em várias consultas, interagindo com vários brinquedos. Então, eles filmavam aos 6 anos, aos 6 meses, aos 9 meses, aos 12 meses, e iam analisando esse desenvolvimento. Então, trouxe uma informação muito rica, porque aí você conseguiu realmente ver como era o autista com 9 meses de idade. Então, é muito interessante isso, né? É, e aí a gente tem um aspecto bem importante dentro do autismo, que é a questão da regressão de marcos de desenvolvimento, né? Que é um ponto que deixa as famílias muito preocupadas, né? Claro. O que é isso, então? A gente chama de autismo regressivo. Não se tem muita certeza de exatamente qual a frequência do autismo regressivo. O que hoje em dia a gente considera que muitos autistas tiveram alguma regressão de desenvolvimento, que pode ter sido maior ou menor, dependendo da criança. Então é aquele bebê que, por exemplo, com 12 meses, com 1 ano de idade, ele tá falando mamãe, papá, tá mandando beijo, tá dando tchau, tá batendo palminha, tá dando oi pra todo mundo, super sorridente. Aí com 1 ano e 3 meses, com 1 ano e 4, 1 ano e 6, ele regride. Ele para de falar as palavras que ele falava, ele começa a olhar pouco no olho, ele perde o dar beijo, o mandar tchau, ele perde esses marcos, e isso a gente chama de regressão do desenvolvimento, que é algo que acontece só em uma fase da vida. Então, a fase da vida que isso mais acontece tradicionalmente é até os 2, 3 anos de idade. O que a gente percebe, se a gente fala com a maioria das famílias, é que muitos autistas tiveram esse tipo de evolução. Então, falava um pouquinho mais e parou de falar. Ou falava e aí estacionou e não evoluiu. Ou regrediu em marcos sociais, então não está mais olhando. Então, com muita frequência, a gente tem isso que a gente chama de autismo regressivo. Então, isso é algo muito importante para as famílias observarem, que existe a possibilidade de regressão, não é uma regressão que acontece a vida toda, então, se o menino tem 7 anos de idade, ele não vai E regredir essa mais, a não ser que é ele uma tenha uma pergunta outra, que as famílias têm bastante, né? Tanto muito. casos até mais complexos,
crianças mais comprometidas e outras que tem mais leve, que elas estão muito empolgadas e muito felizes com a evolução. Às vezes a gente vai falar assim, olha, a criança vai receber uma alta, por exemplo, do SDM. Aí a mãe fica, mas não tem como regredir? Então essa é uma preocupação que ele sempre tem. É uma preocupação enorme, assim. Então, a gente tem regressão a partir, assim, então, até uns 2, 3 anos de idade. Depois disso, não é para a gente ter mais regressão. A não ser que a gente tenha alguma síndrome genética específica. Então, existem algumas síndromes genéticas que causam regressão de desenvolvimento depois de um tempo. Mas isso não é a regra, isso é a exceção. Isso são poucos casos, né? Então, a criança não vai perder nada mais do que ela aprendeu. Então, se ele está, por exemplo, falando, ele está brincando, ele não vai perder as habilidades que ele já tinha. Óbvio que ele pode modificar um pouco, né? Então, se você for ver, por exemplo, um adolescente, ele pode ficar um pouco mais irritado, um pouco mais ansioso. Então, ele pode ter uma dificuldade de comportamento, mas ele não vai desaprender nada do que ele sabia. Eu falo também, Ellen, que muitas vezes até as dificuldades ou até as novas aprendizagens ao longo da vida, então ele pode apresentar novos desafios. Então, diante de novos desafios que a vida vai impondo, né, o crescimento, as fases, a gente vai, essas crianças, esses adolescentes podem ter novas dificuldades diferentes das que eles tinham, mas muitas vezes são impostas pelo ambiente que ele está inserido e pelos novos desafios que a vida coloca para ele, né? Exatamente. A demanda vai mudando, né? A demanda social. O que a gente espera de uma criança de 4 anos de idade, né? Em termos sociais, a gente espera que ele diga, oi, tudo bem? Vamos brincar, tal. O que você espera de um adolescente de 14 anos? Você espera uma complexidade de relacionamento, de habilidades sociais muito maior. Então, às vezes, o que acontece é que a criança não desenvolveu aquelas habilidades que ela deveria ter desenvolvido. Mas isso não quer dizer que ele regrediu. Isso quer dizer que ele só realmente não atingiu, não foi treinado em algumas habilidades que são importantes serem treinadas nesse momento. Então é bem importante isso. E isso acontece por conta dessa questão da poda neural, né? Que é uma coisa que todo mundo passa, todo mundo morre de medo da poda neural. É uma coisa que todo mundo passa, o cérebro de todo mundo. O que acontece, na verdade, no autismo é que a poda neural acontece de uma forma um pouco diferente. Então, o cérebro, como ele não consegue escolher os caminhos mais importantes para serem mantidos. Então, é como se você estivesse cortando uma árvore, podando uma árvore para ela ficar bonita e boa. Só que o autista não corta os pontos que deveria ter cortado. Então, ele fica com muito mais conexões neurais e acaba ficando um cérebro desorganizado. Então, isso a gente chama de poda neural inadequada dentro do autismo. Então, todo mundo vai sofrer poda neural. Poda neural é uma coisa boa, que faz o cérebro funcionar bem. Mas o autista não faz isso de uma forma muito adequada. E aí, por isso que acontece essa regressão nesse momento específico, que é o momento que tem uma grande poda neural, né? E aí, assim, é algo bem importante a gente falar sobre isso. E aí eu tenho um caso que eu acompanhei há uns anos atrás. Eu acompanhava a menina, que era minha paciente, autista. E aí nasceu o irmãozinho. Aí o irmãozinho era considerado de risco. Eu vi com uns 8 meses, mais ou menos. Um bebê bem sorridente, bem fofo, uma gracinha. Com 8 meses eu não percebi nenhuma questão de desenvolvimento específico. Com 1 ano e 2 meses, a mãe entrou em contato comigo e falou que tinha tudo de autismo. Ele tinha começado a fazer comportamento repetitivo, estereotipia, olhava a rodinha do carrinho, parou de fazer o que ele fazia anteriormente em termos sociais, não sorria mais, não olhava no olho. E foi um caso assim, impactante, porque eu analisei ele com 8 meses de idade, né? E aí, será que foi um caso de uma regressão, realmente, que ele não tinha nenhuma característica e depois ele perdeu? Retomando para o caso dele, especificamente, isso aconteceu há muitos anos atrás. Então, depois a gente foi estudando mais ainda sobre autismo de bebês, e ele era um bebê muito calmo, muito quieto. Então, assim, ele na consulta, eu estava conversando com os pais, ele ficou um tempão ali no bebê conforto. E ele ficava super tranquilo. Quando eu demandava, quando eu ia lá e falava, ai, que coisa mais linda, que fofo, ele me respondia perfeitamente. Ele olhava na hora, sorria, fazia uma festa. Só que se você não solicitava, ele não solicitava de volta. Ele não demandava, ele ficava ali tranquilo. Um bebê super tranquilo, na dele. Que não é que é Muitas acontecer. famílias falam isso para mim. E quando a gente investiga mais, a gente vai conversando com as famílias, porque elas trazem, não, o autismo foi regressivo. Ele fazia isso, não faz mais, ele fazia, não faz mais. A gente, quando vai tentar, buscar mais alguma coisa, não, isso ele não fazia. Então, parece que o autismo
já estava ali. Isso, Mas na época da exatamente. poda, isso ficou muito evidente. Apareceu mais claro. E isso é uma questão que a gente deveria observar com mais cuidado, porque as habilidades sociais, elas estão em frequência também. Então, por exemplo, se você, um sinal clássico de autismo, que é em bebês e em crianças maiores, você chamar e ele não atender pelo nome, né? Então, você chama, João, 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 o João não te atende. A maioria das crianças, quase 100% das crianças típicas com 1 ano de idade, atende no primeiro chamado, no máximo no segundo chamado, atende pelo nome. As crianças que têm, classicamente os autistas, têm uma dificuldade em atender pelo nome. Só que é importante a gente ver a frequência. Então, não quer dizer que o autista nunca vai atender pelo nome. Então, se você chamar, às vezes ele vai atender. Só que ele não atendeu com a frequência correta. Então, isso que acontecia com esse menino. Então, ele até tinha uma socialização, só que ele não fazia na frequência que ele deveria. Ele não solicitava por ele mesmo. Então, a gente Isso tem que que é ver o o mais difícil, comportamento. né, Ellen? Esse é o mais difícil. Porque Esse é o mais tudo no difícil. autismo a gente consegue falar assim, ó, é assim ou não é? É Isso. todas essas características ou é só uma ou duas? Então a gente não tem como afirmar todos esses itens. Eu estava dando uma palestra esses dias e eu passei aquele vídeo daquele menininho do desenho dos quadrinhos do Maurício de Souza, da Turma da Mônica. E Aham, aí tem aham. um videozinho que ele fala. E aí eu falo que esse vídeo ele é muito característico. Então, e eles faz as explicações e tudo, e ele fala muito sobre porque ele não olha no olho, porque ele é Isso. autista. Ele não faz brincadeira de faz de conta, porque ele é autista. Ele não Uhum. fala, porque ele é autista. Só que, na verdade, os nossos autistas, né, que a gente Não, está no tem dia a uma dia, variação enorme. eles não são assim. Não, não. Tem uma variação Exatamente. enorme, né? É. Isso é importante, assim, porque não quer dizer, assim, que o outro marco importante, apontar, por exemplo, apontar para o que você quer. Então, você vai lá e aponta. Eu quero água. Ou você aponta um avião no céu para mostrar para os pais. Esse é um marco super importante social, porque é um marco que você quer conversar com o outro, você quer mostrar para o outro uma coisa interessante, ou você quer solicitar algo. Tradicionalmente, o apontar tem um atraso nos autistas. Mas não quer dizer que ele nunca vai apontar. Então, às vezes, ele pode ter apontado uma vez na vida, uma, duas vezes. E é bem Mas é isso que importante. você falou. Existem diferentes tipos de apontar. Eu posso apontar para Isso, solicitar alguma coisa, isso. e ele, não, mas será que ele olha para o que você, ele tem interesse? Não, quando eu mostro alguma coisa para ele, quando eu aponto, ele olha. Mas Uhum, será que ele tem essa iniciativa de apontar para que mostrar isso. alguma coisa para você, mas não é porque ele quer alguma coisa, é simplesmente para Uhum, compartilhar alguma isso, situação ou algum objeto, né? isso. Então, são muitos detalhes que é muito difícil, às vezes, né, Então, a família perceber. e não é realmente, não é responsabilidade da família saber, mas é responsabilidade do profissional, assim, de saúde que está analisando saber, assim, né? Então, às vezes a família realmente não vai. Essa coisa do apontar, por exemplo, muito raro. Hoje em dia, que as pessoas estudam mais, é mais frequente, mas em geral a pessoa não vai te trazer isso. Em geral a pessoa vai falar, eu tô preocupada que ele não tá falando. Aí você vai perguntar, ele aponta, aí a mãe te olha com uma cara assim, por que você está me perguntando isso? Por que isso é importante, né? Então a gente que vai ter que demandar muitas das coisas que a gente quer saber, a gente vai ter que fazer uma pergunta direta, porque às vezes a pessoa realmente não vai te trazer isso, porque ela nem sabe que é importante. Esse marco do apontar tradicionalmente assim, uma marco muito significativo. Se a gente vê bebê muito pequeno, em geral, isso aparece com 10 meses de idade. Tem algumas coisas que aparecem até 1 ano e pouco, mas em geral aparece com 10 meses de idade. Uma falha no apontar é uma falha importante de desenvolvimento de comunicação e social. Porque você pode falar isso, apontar falando que você quer água, ou apontar para mostrar para o outro. E esses dois tipos de apontar são super importantes e têm funções realmente diferentes. Então, isso é algo que a gente tem que pesquisar ativamente, porque senão, às vezes, a família não vai trazer para a gente. Então, tem muitos detalhes. E isso é uma falha de comunicação social, de habilidade social, característica de 1 ano e meio de idade. Isso você não vai perguntar muito para criança maior, assim, para criança de 5 anos. Às vezes eles têm dificuldade também no apontar, mas tem tantas outras coisas que você não precisa perguntar isso. Mas para o bebê pequeno, isso é muito E são importante. Isso é muito, marcos muito, muito significativo. pequenos que, na verdade, são muito grandes, mas são Isso. sinais delicados que muitas vezes não são observados e a gente não presta atenção. Porque até, dependendo da idade, bebezinho não fala. Mas mesmo não falando, existem outros sinais que a gente precisa
tá? Principalmente profissionais, precisa estar atentos, porque às vezes eu já ouvi de profissionais falando, não, mas ele não precisa estimular porque ele não fala ainda. Então, se ele não fala ainda, não era para falar. Então, ele não fala assim, então não tem como avaliar. Eu falo assim, não, calma. A gente consegue Não, avaliar bem antes do falar, né? Então, é muito isso que a antes. gente tem que entender, de marco de desenvolvimento, não só de fala, mas de parte receptiva, de gestos comunicativos, porque o bebê se comunica desde bebezinho, né? Então, a Desde gente tem que bebê. estar sempre atento a isso. Exatamente. E essa é isso, as pessoas tendem a pensar na comunicação verbal, assim, só assim, o que que ele fala? Ele fala mamãe, papai, pensa nisso. Mas a comunicação é muito mais ampla do que isso, né? E esse é a base da dificuldade do autismo, né? A base do autismo é uma dificuldade social. É uma coisa que o bebê não está muito interessado nas outras pessoas. Os bebês, eles foram, o cérebro do bebê foi pensado para olhar, para buscar outras pessoas, para reconhecer rostos. Então, com poucas horas de vida, já fizeram vários estudos mostrando que o bebê reconhece rostos. Ele prefere rostos. Se tiver uma bola vermelha e um rosto de uma pessoa, ele vai olhar para o rosto. Se tiver o rosto da mãe, ele vai olhar para o rosto da mãe mais do que qualquer outro rosto. Então, os bebês, eles têm uma preferência social. Eles vão se nortear por uma outra pessoa. E aí, quando você olha para outra pessoa, o que você vai aprender? Você vai olhar para o outro, você vai olhar, fazer um contato visual, você vai entender que o outro sorriu, aí você vai sorrir de volta, você vai imitar o que o outro fez, você vai entender o que está acontecendo. Então, se a mãe olhou para um cachorro e falou, que lindinho o cachorro, você vai entender que é legal, que o cachorro é bom, você vai lá e vai brincar com o E a cachorro. criança vai ter a habilidade, né, de olhar Isso, para onde a mãe está isso, olhando. Então, a mãe olhou para o cachorro e exatamente. sorriu, E a ele criança vai olhar. procura para ver qual Isso, esse motivo do sorriso. É uma exatamente. questão muito social. Muito. E ele vai se nortear por outras pessoas. Então, essa é toda a base da dificuldade do autismo, que ele não se norteia pelas outras pessoas. Se tiver um carrinho, uma rodinha, uma coisa, uma luz, às vezes, ele vai olhar para a luz. E aí tem muitas oportunidades perdidas, assim, de aprendizado, né? Se ele está olhando para a bolinha, ao invés de ele estar olhando para a pessoa, ele perdeu uma habilidade de ver uma expressão facial, ele perdeu a mãe dando um sorriso, ele não viu quando a mãe está falando ba, ele perdeu essa habilidade. Então, ele tem muitos momentos perdidos de estímulo, né? Então, por isso que a gente tem que estimular isso de uma forma muito precoce, não necessariamente a comunicação verbal, mas o interesse pelo outro, o interesse pela outra pessoa, o interesse por olhar para o outro, imitar, mostrar o que você quer, isso que é importante. Exatamente. E O a comunicação SDM traz verbal vem muito depois. isso, né? O SDM fala que o coração do autismo é a questão de interação, é a questão Isso. social. Então, a partir do momento que eu, com a criança muito novinha, eu desenvolvo esse interesse da criança em olhar para o outro, esse interesse no outro, esse interesse em ter o contato com outra pessoa, né? Seja com a mãe, com os Isso. irmãos, enfim, com os coleguinhas, quando é uma criança um pouquinho maior, eu estou proporcionando para essa criança aprendizagem de uma forma natural. Eu sempre Isso. falo que essa criança está em terapia, mas eu quero desenvolver essa criança, essa parte de interação, essa habilidade social e esse interesse pelo outro, porque a partir disso ela vai aprender em qualquer ambiente, como as outras crianças e como a gente aprende. Eu falo sempre, a gente aprende fazendo o quê? Olhando, prestando atenção no que o outro fez e imitando. Então, se a gente Imitando. desenvolve essas habilidades na criança, ela não vai aprender só no momento da intervenção, ela vai aprender no parquinho, Em ela vai aprender na todo lugar. escolinha, em todos os ambientes ela vai conseguir aprender. E isso é super importante, porque realmente a gente deveria trazer essas habilidades que a gente chama de habilidades básicas, habilidades pivotais, assim, que são habilidades que quando você desenvolve essa, um monte de outras coisas vêm, né? Então, se você desenvolve isso de você, da criança olhar para você, ela achar você legal, ela te imitar, pronto. Aí você tem uma parte importantíssima já desenvolvida, assim, né? Então, essa é a base, e essa é a base do que a gente tem que ver no bebê. Então, o que a gente vai ver no bebê? Se o bebê ele não se norteia pela outra pessoa, então ele não vai ter contato visual, ele vai ter menos, ele não vai te ficar então buscando sua atenção. Se você faz uma brincadeira, não necessariamente ele vai te responder, ou ele vai te responder e depois ele não vai te solicitar mais. Então, toda essa base social traz como a gente vai pesquisar isso no bebê, né? Como a gente vai vender isso em crianças muito pequenas, né? Então, isso ajuda muito. E tem uma frase bem interessante do pesquisador do Amiclin,
que ele pesquisa muito bebês, né, autistas, que ele fala que a cada hora que o bebê não está olhando pra gente, não está olhando para uma pessoa, ele perde 6.500 oportunidades de aprendizado. Por quê? Conta disso, porque ele perdeu isso de você olhar, de você imitar, de você imitar tudo, né? Imitar comportamento, fingir que tá dando comida pro bonequinho, ou de você imitar uma coisa verbal, ou de você entender um comando. Então, ele perdeu um monte de oportunidades. Então, É. por isso que a parte social é meio que a base. Se você não desenvolve essa E é base, é aprendizagem, óbvio né? que não vem. O, a aprendizagem, a socialização e é o olhar para o outro que ele vai entender o funcionamento das coisas. Eu sempre falo, como é que a pessoa descobre que uma caneta serve para escrever? Né? Que um telefone é para colocar no ouvido, que um controle de televisão a gente vai direcionar para a televisão. Por quê? Porque isso é uma aprendizagem social, é uma habilidade que Exatamente. outras pessoas estão dando função para aquele objeto e que se ele não olhar para o outro, ele pode explorar de 1000 formas possíveis, mas às vezes Isso, ele não vai descobrir qual é a função real daquilo. isso, Então, quando ele isso. tem esse contato, ele olha, a aprendizagem se torna muito mais fácil. Se torna muito, se torna realmente em todos os espaços, em todos os momentos em que você tem um bebê com outra pessoa, ele vai estar aprendendo coisas novas, né? E o bebê, a criança muito pequena, o bebê autista, ele não se norteia nem por pessoas e nem por estímulos sonoros. Então, se tiver uma pessoa falando ou se tiver um barulho, a maioria dos bebês vai olhar para a pessoa falando. Os autistas não, os autistas geralmente vão olhar para estímulos não sociais, então eles vão prestar atenção no barulho, que não tem muita importância naquele momento. Então, ele não vai entender que aquele barulho não é muito importante naquele momento. O que é importante é você ouvir a voz da sua mãe, né? Então, ele não vai se nortear, não, ele vai nem olhar para você, nem te imitar e nem ouvir o que você está falando, porque ele não se norteou por aquele som. Aquele som não era importante. Então, se uma pessoa entrou num cômodo, a primeira coisa que a gente faz, a gente olha para a pessoa, né? Ainda mais se a pessoa falar, né? Aí você olha para a pessoa. O bebê não vai fazer isso. Então, você vai ter que, de novo, estimular essa vontade e esse interesse pelo outro, né? Essa é toda a base, assim, né? E isso a gente fala, por isso que o mais fácil da gente perceber, não fácil, né? Mas o que a gente mais procura perceber são as questões sociais no bebê, no autista, né? Então, com 1 ano de idade, com 1 ano e meio, 2 anos, a gente percebe com muita característica isso, né? E aí, um outro ponto importante dessa parte social é o que a gente chama de atenção compartilhada, né? Então, o que é atenção compartilhada? Você pega, assim, uma coisa assim, e você fala, nossa, que legal isso aqui, vou mostrar para minha mãe? Aí o bebezinho olha, mostra para a mãe. Isso é? Isso é você compartilhar com o outro uma coisa que você achou legal. E às vezes você está pedindo uma ajuda também. Para que serve isso aqui mesmo, né? Então, é o telefone para você colocar? Ah, tá, entendi, vou imitar. Então, isso de você mostrar para o outro é muito importante. Então, isso a gente chama de atenção compartilhada, né? Que é isso de você compartilhar. Então, você olha para o objeto, olha para a pessoa e fala, e aí, o que eu faço com isso aqui, né? O que é interessante? O que eu preciso fazer? É perigoso? Não é perigoso? Então, você aprende e isso tudo é atenção compartilhada. E isso é algo que você pode pesquisar também em bebês E pequenos, né? Bebês pequenos já aparentemente é fazem. uma coisa simples, Uhum, mas que não, na verdade, é uma capacidade, a gente fala de uma atenção triádica, que é a capacidade da isso, criança se manter com você, isso. olhar, né, compartilhar ou outro objeto ou até uma situação que está acontecendo e depois retornar e continuar ali essa troca. Então, é uma habilidade que não é fácil, ela Não exige todo é. um repertório da criança para isso. E isso é algo interessante, que é essa coisa de você retornar para o outro, né? Porque às vezes o que o bebê faz, né? A criança de 1 ano, 1 ano e 2. Você fala, e aí você está pesquisando o autismo, por exemplo, e você fala, ele te mostra as coisas? Aí a família fala, super te mostra. Me mostra tudo. Mas como que ele mostra? Às vezes tem alguns bebês que fazem assim, ele te dá isso aqui, e aí depois ele sai andando para o outro lado. Ele não está esperando para ver sua resposta. E o importante é você mostrar e esperar para ver a resposta do outro. E você se manter naquilo. Que é como se fosse um diálogo, né? Como se você Uma estivesse mostrando, olha que troca. legal isso. Olha que legal isso, mãe, que eu achei. Para que serve isso mesmo? Mãe, legal, né? Olha que coisa. Aí a mãe vai te dar uma resposta, falar, ai, filhinho, que legal, isso é um telefone, né? É assim, ela vai te mostrar. E aí o bebê vai estar olhando e ele vai falar, ah, legal, vou fazer assim também, né? Se o bebê só te mostra e vai embora, isso não ajudou, né? Porque ele só mostrou e foi pro outro lado. Então, às vezes os autistas fazem isso, né? Eles pegam um brinquedinho, aí mostra, não tá geralmente olhando, né? Geralmente ele tá olhando para outro ponto, ele mostra o brinquedinho olhando para lá,
e já vai fazer outra coisa. Então, isso não ajudou muito no desenvolvimento, porque ele não esperou a resposta, né? Como se você falasse sem ouvir o que e você não está esperando o que a outra pessoa está falando, né? Você só falou você mesmo, né? Então, você começar uma interação e manter aquela interação que é importante, né? Então, as questões sociais, elas são que são mais facilmente, o que mais são mais evidentes, assim, no bebê, né? Não de forma clara, às vezes de forma muito sutil, né? Exato. Mas é o que a gente consegue perceber mais fácil, né? Se a gente Tem for uma pensar, por pergunta exemplo... aqui, Ellen. Uhum, Deixa eu te pode falar. interromper, desculpa. Fala aí. Imagina. Uma pessoa está perguntando quais são os principais sinais sensoriais de autismo em bebês. Eu Uhum, acho tão difícil a gente pensar é, e ficar em sinais. Eu não conheço nenhum estudo que fala sobre sinais sensoriais em bebês, mas o que eu percebo na minha prática clínica é muitas questões sensoriais eu observo nas crianças um pouquinho mais para frente. uhum, Não muito para frente, mas vamos supor, às vezes as crianças vão até uns 2 aninhos. Tem uhum, criança que chega aqui com 1 aninho de diagnóstico e não tem sinais sensoriais nenhum. E aí, quando uhum, pega, bate ali 2, 2,5, eles começam com questões até estereotipias e tudo uhum, mais. uhum. Então, eu já vi bebê pequenininho, alguns sinais importantes foi a rigidez, né, de corpinho, então de mãos e braços, de perninha, então aquela rigidez como se fosse tensionando a musculatura e esticando, Uhum, às vezes isso. da Então, mãozinha, de olhar para a mãozinha e uhum, tudo. uhum, São sinais que para mim são mais comuns. isso. E é por isso que realmente o que a gente tem que pesquisar de uma forma mais detalhada são as questões sociais no bebê, porque no bebê os comportamentos repetitivos e as É questões comum. sensoriais, elas não estão tão óbvias, Não, e elas não estão muitos tão bebês eles vão claras. ter alguns movimentos, né, estereotipados ali, Isso, mas não estereotipados, mas são movimentos do bebê mesmo, às vezes de balançar o isso. bracinho e tudo, que é É, natural do desenvolvimento, e aí isso, você que não pode acabar é fácil. confundindo. Que não é fácil. Então, eu já tive vários pacientes assim que quando eu acompanhava com o bebê, e aí quando mais velho realmente definiu o diagnóstico de autismo, e tinha uma estereotipia, que é uma estereotipia meio difícil assim, de você ver, que é uma coisa de você bater as perninhas. Assim. Então, quando você vai trocar trocar a fralda do bebê, o bebê fica batendo as perninhas. Isso é natural, É claro, super esperado. Só que tem uns bebês que ficam fazendo muito, muito, bate muito a perninha. Mas isso é difícil da gente caracterizar como comportamento repetitivo. Por quê? Porque a criança, o bebê, ele não tem a coordenação motora, às vezes, para fazer o comportamento repetitivo ainda. Então, às vezes, ele não vai conseguir fazer o balançar, por exemplo. Ele não vai conseguir fazer o flap, ele não vai conseguir andar na ponta do pé, porque ele ainda não tem o motor para isso, né? Então, a estereotipia são estereotipias meio simples. Então, às vezes é de fazer um movimento de não, às vezes é o é, de olhar um pouquinho para a mão, realmente, mas as estereotipias não são muito facilmente percebidas nessa idade. A gente não precisa, não dá para a gente esperar ver estereotipia muito clara, porque o bebê não vai ter a coordenação motora para isso tudo, né? Em relação à questão sensorial, o que a gente tem, assim, a gente já pode ver algumas coisas, por exemplo, alimentar, né? Assim, questão seletividade alimentar, difícil de você iniciar introdução alimentar, né? introdução alimentar, e essa questão que a Dani falou da coisa da propriocepção, né? Então, tem alguns bebês que gostam ou que não gostam de movimentos, assim, né? Então, alguns bebês eles se acalentam muito quando você movimenta, alguns detestam, ou alguns não gostam de Até o abraço, ou alguns se colo, assustam né, com da mãe. facilidade, isso, ou se assustam com facilidade quando muda a posição. Então, é uma diferença na questão da percepção do próprio corpo, na propriocepção. Mas isso realmente não é tão fácil de você ver, assim, é isso que a Dani falou, que é a necessidade de contato, ou o incômodo com contato, assim, pode ter os extremos, né? Às Mas é vezes você muito já consegue ver alguma difícil coisa você mental de mensurar isso. muito difícil você precisar, assim, né? Você tem alguns sinais de alarme, assim, você fala assim, é um bebê meio irritado, é um bebê que tem algumas coisas que não é muito habitual, às vezes ele já se incomoda com barulho, às vezes, né? Às vezes vai botar na grama e ele fica aquela coisa incômoda, mas não é muito fácil de você identificar com muita clareza questões sensoriais da cidade. Você pode Porque eu acho que identificar, é até difícil a gente afirmar isso, porque vamos supor, se tem um bebê que não tem muito contato visual, isso já diz, assim, não é dentro do esperado, não acontece dentro, né, do que a gente espera. Agora, às vezes, criança que não tem uma questão de não gostar de grama, de não pisar na grama,
Pode ter uma questão sensorial e tudo, mas pode também ter outras, né, questões envolvidas e tudo, e pode ter uma hipersensibilidade ali, mas não necessariamente que está relacionada ao autismo. Exatamente. Então é difícil. Então, os sinais sociais são super São importantes. super importantes. Por isso que quando a gente pesquisa bebês, a gente não dá para você esperar, então, ver assim, um comportamento repetitivo. Ele não vai fazer um flapping, provavelmente. Às vezes faz, claro, mas você não dá para você ficar esperando só o comportamento repetitivo ou só as questões sensoriais. Você tem que investigar. E aí é investigar o social. E você tem outras formas assim, de investigar. Então, por exemplo, o brincar, né? O brincar é uma coisa muito importante de você investigar. Como que a criança brinca? Ela só pega o objeto e ela fica meio que girando o objeto e olhando. Existem vários estudos mostrando como a exploração do objeto é diferente no autismo. Então, ele tem a tendência de ficar olhando fixo, sem fazer nada, só o objeto. Ou ele olha de canto de olho para o objeto, ou ele fica virando o objeto para ver de todos os ângulos. Então, é uma exploração atípica do brinquedo. Ao invés dele fazer lá o vrum-vrum com o carrinho, ele vai explorar aquilo de uma forma diferente. E então, o uma exploração profissional de atípica do intervenção objeto. precoce, ele precisa entender dos níveis de brincar. Porque ele não tem que esperar assim, nossa, a criança não está brincando de faz de conta. Mas antes do brincar de faz de Tem muita conta, outra ela tem que relacionar. coisa. Ok, a criança pega. Então, tem desde os meses. A criança pega, leva, coloca na boca. Depois a criança pega, faz o contato visual, coloca na boca. Depois ela já pega dois objetos, relaciona o objeto com o outro. Depois ela pega objetos diferentes, já relacionou objetos. Então, assim, tem várias etapas que podem ser observadas. Vai ficando cada vez mais complexo, assim, brincar vai ficando cada vez mais complexo, né? Então, no começo, ele realmente ele não vai fazer muita coisa. Com 1 ano de idade, ele começa a fazer lá um brincar um pouco mais funcional e simbólico. Então, você começa primeiro, você entende que o telefone é para botar, falar como um telefone. Aí, depois, você entende que você pode brincar, que a banana, uma banana de brinquedo é um telefone também. Então, são níveis diferentes do brincar. Então, você tem que entender qual é o nível do brincar que a pessoa tá, assim, né? E lembrar, de novo, que não é uma coisa 100%. Então, eu já tive pacientes, e isso é um relato frequente, que não tiveram um atraso tão importante no brincar. Tiveram um atraso, mas que isso não chamava tanta atenção. Então, algumas meninas, por exemplo, têm um brincar bem desenvolvido. Então, você olha assim, ela fala, nossa, ela super brinca de casinha, com 1 ano e meio, ela tá brincando de casinha, tá super legal e tal. Só que todos os outros marcos sociais não estão legais. Mas o brincar simbólico estava bom. Não quer dizer, de novo, que o autista vai ser todo igual, assim, né? Então, tem alguns que brincam simbólico, sim. Não é a regra, é a exceção. A maioria não consegue brincar simbólico no tempo esperado. Mas tem alguns que podem estar brincando simbólico super bem. Mas tem um monte de dificuldade em outras áreas. Então, de novo, não é só um aspecto, não é só não olhar no olho. É um monte de coisas que você tem que juntar para você identificar. Então, e aí que nem olhar no olho ou atender pelo nome. Então, tem alguns autistas que atendem um pouco menos, mas não é uma coisa que chama tanto atenção não atender ao nome. Então, depende da criança, você vai identificar os sinais, né? E isso em bebê, claro que fica um pouco mais complexo ainda, né? Porque os sinais já são mais sutis, você tem que saber mais de desenvolvimento, né? E isso também tem uma variação, assim como em qualquer idade, né? Mas o brincar, então, é uma coisa importante que você tem que identificar, assim, né? Tanto isso de se o bebê te mostrou, quanto se aquilo foi simbólico, se foi funcional, o que ele fez com aquilo, ou ele não tem muita atenção, ou ele é um menino mais desatento, então ele ficou 2 segundos do brinquedo, depois foi fazer outra coisa. Então, tem muitas coisas para a gente analisar dentro disso do brincar. Então, em bebês pequenos, a gente tem que priorizar questões sociais. A gente não dá para esperar um comportamento repetitivo tão óbvio, pode ter já, mas não dá para esperar uma coisa tão clara. E nem, assim, dá para você considerar questões sensoriais, mas não necessariamente elas vão ser tão claras quanto em crianças um pouco maiores, né? E aí, de novo, brincar para você identificar o que exatamente, como que a criança explora aquele brinquedo, se é de uma forma adequada ou não. Então, isso são pontos bem importantes. Tem uma pergunta aqui. Uhum. A Aline está perguntando, meu bebê tem 10 meses e tem hipotonia, ainda não engatinha certinho. O que me preocupa é o que faz um mês que fica... tem um mês que ele fica balançando a cabeça, tipo fazendo não, não, não. É considerado um tipo de estereotipia? Devo procurar uma neuro? Pode ser, né? Uma das estereotipias que acontece, como o bebê, assim, ele movimenta as perninhas, os braços, assim, depende da idade, né? E movimenta a cabeça. Então, é uma estereotipia, não tenho certeza nesse bebê específico, mas existe essa estereotipia de fazer um não com a cabeça,
fazer assim, ou não é mais comum, realmente, né? Isso isolado, de novo, tem que ser pesquisado. Mas foi bom que ela trouxe um ponto super importante que eu não falei, que tinha que ter falado, que são as questões motoras, óbvio, né? Então, no bebê, então, a gente não dá para esperar essas questões de comportamento repetitivo, transtorno sensorial tão claro, a gente pesquisa o social, mas a gente tem que lembrar que existe uma taxa altíssima de autistas, uns 80%, por muitos estudos, que tem questões motoras. Então, é aquele bebê que pode ter tido um atraso no desenvolvimento, que pode ter que é mais hipotônico, que é muito molinho realmente. Então, isso é algo que você tem que pesquisar. Não, obviamente que um atraso motor não é o sinal de autismo, né? Um atraso motor é um atraso que você vai ter que pesquisar de onde está vindo. Mas muitos autistas vão ter histórico de atrasos motores. Ou atraso motor mais óbvio de ser percebido, que nem não engatinhar no tempo correto, não andar no tempo correto, ou dificuldades mais perceptíveis um pouco mais para frente, que é a dificuldade de motora mais fina e tudo, né? E aí eu tenho, foi bom que ela lembrou disso, que é algo importante, eu tenho um paciente que foi exatamente assim, que ele veio para mim, na verdade, a pediatra encaminhou por uma questão motora, por um atraso motor e uma hipotonia. Começou a fazer intervenção. No início, eu não percebi nenhuma característica muito específica. Começou a fazer a intervenção motor, inicialmente, que era a demanda maior. E aí, com 10 meses, melhorou muito o motor. Eu acho que ele veio para mim com uns 4, 5 meses. E aí, com 10 meses, aí começaram a aparecer as outras questões. Aí ele começou a ficar meio agitado e o contato visual não era tão bom. E aí começaram a aparecer todas as outras questões. Mas no início era uma demanda motora. Então, realmente Engraçado. existe. Chegou na semana passada veio para mim um bebê de 6 meses. E Uhum. aí a mãe estava angustiada, achando, preocupada com relação ao autismo. E aí a gente fez todo, né, uma anamnese, a gente conversou bastante sobre o que ela observava, o que estava trazendo, sobre na hora da amamentação, se a criança olhava, sobre... E aí ela trouxe a criança, e a criança, assim, super esperta, um contato visual lindo, fixava o contato visual, se eu manipulava, se eu mexia, ela tinha um rastreio, tanto auditivo como visual, então, uma fofura. Só que ela não estava ainda sentando com apoio, com muita dificuldade motora, a movimentação de membros superiores super limitado. Então, você via que ela até tentava pegar o brinquedo com o pé, o chocalho, os brinquedos sensoriais que estava apresentando, ela tentava pegar com o pé, mas não conseguia movimentar muito os membros superiores. Eu falei assim, bem, sinais claros de autismo a gente não tem, porque a questão social, ela hoje, nesse momento, né, presente, ela tá legal. Mas a gente vai precisar entender o que está acontecendo com o motor. E aí eu encaminhei para o fisioterapeuta, que tem, mas precisa ser um profissional, eu sempre falo, tem que ser um profissional especializado, principalmente para entender, porque senão o profissional não vai conseguir ver esses sinais que às vezes são tão leves, né? E aí encaminhei para o fisioterapeuta e de intervenção precoce, eu sempre falo que tem que ser um profissional que trabalhe com intervenção precoce. E aí, e falei assim, olha, vamos monitorar. Né? Depois que for no físio, vou entrar em contato com ele, vamos conversar para entender qual foi a percepção, qual é a percepção de por que está limitado, né? Essa até amplitude, movimentação de mãos e braços, e aí a gente está aguardando para ver, mas é isso, né? É entender o que é, porque hoje, mas ele não tem, mas ele não era para pegar muita coisa e manipular e abrir. Não, ele não ia fazer isso, mas ele já deveria estar estendendo a mãozinha para alcançar o objeto de interesse, ele já deveria, às vezes, pegar o objeto, né, agarrar o objeto e levar próximo ao rosto. Então, tudo isso ele já deveria fazer. Se ele não está fazendo, a gente tem que ficar sinal de alerta e já procurar o que é que pode estar acontecendo. Porque se, não, então vamos esperar mais, vai vir aquela cascata de atraso, porque isso vai, né, alterando e vai aumentando os atrasos que essa criança tem. Isso. E é importante porque, assim, se a gente tem um atraso motor muito significativo, né, as áreas do desenvolvimento, elas vão todas juntas, assim, né? Então, o motor puxa também o cognitivo puxa o motor. Então, se a criança está aqui, assim, e ela quer pegar um objeto, ela vai tentar. Só que se ela tem uma dificuldade motora, isso vai dificultar um pouco. Ao contrário, se ela tem um motor, só que ela não tem muita vontade de pegar o objeto, no final acaba sendo a mesma coisa. No final ela não pega o brinquedo,
Mas por que que ela não tá brincando? Porque, não pegando o brinquedo? Porque ela não consegue do ponto de vista motor, porque ela não tem interesse do ponto de vista cognitivo. Então, a gente tem que saber diferenciar. Porque se a criança também tem um atraso motor, a gente tem que intervir no atraso motor. Porque senão não adianta você só falar, fazer a parte social, né? Você tem que fazer, óbvio, todas as linhas de desenvolvimento. E Então, tanto, o né, o motor tem que estar interesse junto. como a parte motora vão refletir exatamente na aprendizagem. Por quê? Isso, Porque a aprendizagem, ela é exploração, né? Então, ela envolve a isso, exploração do objeto, a manipulação, formas diferentes de manipular, a atenção frente ao que está nela. Então, se ela isso. não tem um acesso, ela não consegue explorar, isso vai estar alterando todo o processo de aprendizagem dela. Não só do motor, mas toda a parte, De né, como você tudo. falou, cognitiva, porque a gente vai num conjunto. Isso. Isso vai tudo junto. Então, assim, o motor, o social, o cognitivo vão todos juntos, assim, né? Então, você tem atraso em uma área, provavelmente você vai ter impacto em outras, assim, né? Então, é super importante a gente ver realmente marcos motores, assim, né? E aí, uma pergunta que muita gente faz, assim, né? Quando a gente vê um bebê muito pequeno, assim, 1 ano e 6 meses de idade. Se 1 ano e 6 meses de idade é há a possibilidade já de você ter um diagnóstico de autismo. Então, a gente pode fazer um diagnóstico de autismo quando a gente tem o preenchimento dos critérios, né? Então, a gente tem lá o nosso manual, que é o manual DSM, né? Que é o manual diagnóstico estatístico de transtornos mentais, está lá dizendo quais são os critérios para a gente fazer o diagnóstico de autismo, que são todos critérios clínicos, não existe nenhum exame específico para isso. E à medida do momento em que você consegue preencher todos aqueles critérios, você está autorizado a fazer um diagnóstico de autismo. E isso é muito difícil em bebês muito pequenos. Então, é muito difícil fazer isso com 1 ano de idade. Até possível, mas é muito difícil. Mas é importante a gente lembrar que a estabilidade de diagnóstico, a partir do momento, por exemplo, com 18 meses de idade, que você consegue definir um diagnóstico de autismo, a estabilidade desse diagnóstico é autismo. Quer dizer, você falou, o bebezinho chegou para você com 18 meses, você falou, é autismo. Quando ele chegar de novo com 3, 4 anos de idade, ele vai continuar sendo autista na imensa maioria dos casos. Então, por isso que a gente está autorizado a fazer diagnóstico precoce, quando a gente tem a certeza. De novo, não é a pressa não deveria ser para o diagnóstico. A pressa tem que ser para o diagnóstico correto. Se você não consegue fazer aquele diagnóstico naquele momento que não tem elementos suficientes, não tem problema nenhum. Você vai fazer uma intervenção, você vai continuar acompanhando o paciente. Esse que é o princípio. É importante a gente saber que existe sim estudos que mostram que a evidência, que a estabilidade diagnóstica é alta. Então, o que a gente pode fazer se a gente tiver todos os critérios. Mas isso nem sempre é a prioridade. A prioridade é, de novo, você iniciar com uma intervenção o mais precoce Eu possível. acho que Né? quanto mais vai se passando o tempo, né? E os estudos, enfim, acaba, não é que fica mais fácil, eu acho que vai ficando assim. A gente entende que, e para mim o ideal é intervenção precoce, independente do fechamento do diagnóstico ou não, sinais de alerta. Porque eu vejo assim, novos desafios hoje em dia. Então, quanto mais cedo a criança chega, ela vai ser Melhor. estimulada. Isso é muito positivo, mas Isso. isso dificulta o diagnóstico, porque essa É. criança está sendo estimulada, ela está respondendo muito bem ao tratamento, e você fala assim, será? Uhum. Uhum. Nossa, e aí fica uma Uhum. dúvida, por quê? Porque ela está muito bem É. trabalhada, ela está Isso. muito bem desenvolvida, e aí Sim. às vezes dificulta. Eu vejo que É. crianças que estão nessa fase e são nível de suporte 1 ali, está bem leve, às vezes as mães ficam, Michele, mas eu quero saber se é ou não é. Eu falei assim, mas eu não posso falar que é e nem não É. posso falar que não é. Porque se eu falo que é, eu não tenho certeza que é e a gente vai estar taxando, colocando um rótulo na criança, né? É. Se eu falo que não é, eu posso estar dificultando lá na frente todo um trabalho. E quantas crianças a gente vê hoje com diagnóstico de autismo leve, que não foram diagnosticados lá na frente, Isso. e nem lá Lá na atrás. fase de adolescência e tudo, infância Uhum. maiorzinho, Uhum. que tem problemas de depressão, que tem Isso. dificuldade muito em relação ao tratamento, porque não tem diagnóstico, então muitas vezes vai ter uma intervenção que não é adequada de acordo com o que, né, de acordo com o diagnóstico ou com a dificuldade da pessoa. Então, eu falo sempre assim, espera, calma. É. Tem 2 aninhos É. iniciais. O mais importante agora é a intervenção.
E às vezes é Isso. difícil isso, porque vocês também quer a resposta de Realmente que é ou não é. exatamente. É difícil, a gente sabe que incertezas, assim, nunca são bem-vindas, assim, né? A gente quer certezas, né? A gente quer saber, é autista, mas eu quero saber como vai ser também, né? Então eu quero saber, ele vai falar, ele vai andar, ele vai conversar, ele vai ter um trabalho. Então, claro que as mães têm essa expectativa e seria muito legal se a gente pudesse dar todas essas respostas, assim, para a pessoa até se preparar, né, para a vida, preparar o que ela vai ter que fazer e tudo, né? Só que realmente a gente ainda tem muitas respostas nesse sentido. A saúde, na medicina e todas as áreas da saúde, a gente não é tão bom ainda em definição de prognóstico. E às vezes nem em definição de diagnóstico. Então, a gente tem que aguardar o momento em que aquilo é possível de ser feito. E a gente entende que a gente gostaria de dar essas respostas mais rapidamente, mas o importante é dar a resposta no momento correto, assim, né? Mas realmente a gente entende que não é algo muito fácil, porque fica realmente essa incerteza aí, né? E algo importante, assim, também é que alguns transtornos podem se misturar, assim, né, em crianças muito pequenas. Então, tem crianças que são muito agitadas, por exemplo, 1 ano e meio, 2 anos, são muito agitadas. E mais para frente elas vão ter um diagnóstico de TDAH. E aí, no começo, você fica na dúvida se ela não te olha porque ela não tem uma dificuldade social, ou se ela está tão agitada, ela está tão desatenta, ela está pensando em tudo que não dá para olhar. Então, existem alguns sinais que você pode confundir dentro dos transtornos de neurodesenvolvimento. Tanto que quando a criança é pequena, a gente percebe que tem um atraso no desenvolvimento, você vai estimular. Pode ser que com o tempo apareçam outras características que vão ajudar num diagnóstico melhor. Num diagnóstico, por exemplo, então, definir é um TDAH, definir é um autismo. Mas em crianças muito pequenas, às vezes, nem sempre não é fácil. Então, um outro sintoma, por exemplo, inespecífico, importante, mas o sintoma inespecífico é irritabilidade. Então, um bebê irritado é um sintoma super inespecífico. Um bebê que chora por tudo, que fica irritado, que morde, que bate e tal. Pode ser várias Só coisas, né? isso, pode ter um monte de coisa. Só irritabilidade, não dá pra gente saber. Mas tem muitos estudos que mostram que só irritabilidade em bebê é um sinal que traz um risco de doença mental no futuro. Quer dizer, por quê? Porque pode ser que mais pra frente a gente descubra que é uma criança que tem um TDAH, que tem uma criança que é autista, que é uma criança que tem um transtorno de ansiedade, mas que no começo era uma coisa um pouco mais incerta, um sinal muito inespecífico. E aí o importante é, de novo, intervir. Porque, e aí, o princípio da intervenção é você fazer uma intervenção baseada na dificuldade da criança. Então, se a criança tem uma dificuldade social muito característica, você vai estimular o social. Se a criança tem uma dificuldade de regulação emocional, você vai tentar fazer aquela parte de regulação emocional. De forma que você consiga reduzir as dificuldades da criança naquele momento, né? Então, mesmo que você não tenha um diagnóstico definido, você está vendo que tem um atraso no desenvolvimento. Está vendo que pode ter algum diagnóstico. Você vai para a intervenção porque pode não ser autismo, talvez, mas pode ser outro transtorno de neurodesenvolvimento que também vai se beneficiar de intervenção precoce. Né? Então, esse que é um ponto legal, assim, também da gente lembrar. Porque nem tudo é autismo, mas você pode ter outros transtornos de neurodesenvolvimento que também vão se beneficiar. Você Exatamente. E se tem um treinar... atraso, se está tendo sinais, se está precisando de uma intervenção, vamos pesquisar, porque provavelmente alguma questão tem, não necessariamente o Exatamente. autismo, mas se está tendo frequente esse atraso em diferentes áreas do desenvolvimento e tem esses marcos que estão atrasados, além da intervenção, a gente tem que entender, calma, vamos ter calma, porque pode ser outra coisa. Se eu descartar o autismo, não quer dizer que eu descartei tudo. Né? Exatamente, E as mães exatamente. ficam assim, Isso. nossa, descarta o autismo, porque aí tá tranquilo, não tem nada. E geralmente, Nem 90% das sempre. vezes não é isso. Você descarta, mas tem outra coisa ali. Isso. E existem muitos, assim, realmente, muitas questões que podem aparecer mais para frente, né? Então, às vezes a gente não conseguiu definir porque os critérios, por exemplo, o próprio TDAH, não tem como a gente definir TDAH numa criança de 1 ano e meio, óbvio, não tem como. Não tem como você diferenciar uma agitação motora de 1 ano e meio de uma hiperatividade motora. Mas tem como você ver, às vezes é uma criança que realmente é muito agitada, que é muito inquieta. Não tem como você definir que é um TDAH, mas tem como você definir que naquilo não está adequado para o que você espera para a idade. Então é importante a gente ter bem em mente assim, os marcos de desenvolvimento que a gente espera para a idade. Não porque a gente quer comparar a criança por comparar, a gente quer comparar com o que é esperado, para a gente saber em que pontos ela não está de acordo com o esperado, para a gente saber o que a gente tem que estimular. Então, esse é todo o princípio da intervenção precoce de vigilância e desenvolvimento, né? Você saber que não está legal e que você tem que fazer alguma coisa, né? Eu falo que o profissional especialista em intervenção precoce, ele tem que entender de muitas áreas, ele tem que entender o que é o desenvolvimento infantil. Porque a partir do momento que você tem que entender o que é os marcos de desenvolvimento e o que é esperado.
Porque eu falo sempre para os alunos, se vocês não entendem o que é o esperado e o que essa criança deveria estar fazendo, como é que você vai saber se isso está certo ou está errado, se essa criança está bem ou está atrasada? Então, a primeira coisa é estudar atraso, é estudar o desenvolvimento típico, para você entender que, nossa, ele deveria estar fazendo isso. Se ele não está fazendo, vamos entender o que que é, né? Isso, exatamente. Exatamente. É isso A toda a Bianca base. acabou de falar aqui, né? Que a Você gente estimula estimula atraso e não atraso. diagnóstico. E é bem Exatamente. isso. Por isso que quando a gente faz uma avaliação até do Denver, do SDM, a gente tem vários itens e ele é muito focado e ele foi desenvolvido muito dentro do esperado para criança do desenvolvimento típico, com outras questões e focados também nas questões do atraso do desenvolvimento dentro do autismo. Para quê? Para a gente entender dentro de todas as áreas de desenvolvimento, desde comunicação receptiva até atividade de vida diária, como é que está esse desenvolvimento, que habilidades que essa criança tem para que a gente consiga entender se, bem, ela não tem essa habilidade, é esperado para essa idade? Não, não é. Então é muito importante a gente entender essas dificuldades que essa criança está tendo, ou esses atrasos que essa criança está tendo, até para a gente montar um programa de estimulação. Porque não é o diagnóstico que vai montar o programa de estimulação. Não, Quem não vai é, montar não é. é a avaliação dessas habilidades, dessas aprendizagens que essa criança está tendo, para a gente poder programar e desenvolver objetivos terapêuticos mais para frente, para que ela consiga alcançar esses atrasos. Isso, exatamente. Então, por isso que a gente tem que, assim, atraso é a intervenção e independente do diagnóstico ou não, assim, né? Exatamente. Eu tenho só mais uma pergunta aqui. Claro. O Marcos queria saber, ele gostaria de saber se há algum estudo que eu relacione o autismo regressivo com o maior nível de suporte no futuro. Não, é interessante, assim, na verdade, não tem, não existem muitos estudos que mostram o prognóstico com sinais muito precoces, assim, né? Alguns estudos mostram que quanto mais brincar simbólico e mais interesse no outro a criança tem, melhor o prognóstico a longo prazo. Então, mas é uma coisa não é muito clara ainda, né? Então, por exemplo, o autismo regressivo, ele acontece o entendimento atual, antigamente a gente tinha um entendimento que era um percentual que acontecia, em 30% dos casos acontecia autismo regressivo. O entendimento hoje é que há muitos casos acontece autismo regressivo, só que de formas diferentes. Então, tem criança que olhava mais no olho, e aí parou. Tem criança que falava mais, aí parou. Tem criança que dava tchau, aí parou. Então, tem vários tipos de regressão. E nem sempre isso é tão perceptível, porque você nem sempre consegue definir claramente pela avaliação dos pais. Porque se você perguntar para uma criança, o pai agora, o bebê tem 1 ano e meio, e você pergunta, ele olhava, super olhava quando mamava? Talvez essa ele saiba, mas será que ele sabe assim? E quando você sorria, ele sorria de volta? E quando você deixava ele sozinho, ele te chamava? São muitos detalhes que a pessoa às vezes não vai lembrar. Então, a definição de autismo regressivo, ela tem essa dificuldade, que se você não analisou aquele bebê antes, nem sempre o relato dos pais vai ser 100% confiável, porque às vezes eles nem lembram também, é tanta coisa, tanto detalhe que você não vai lembrar isso. Então, por isso que ainda tem muitas dúvidas em relação ao autismo regressivo. Então, por isso que hoje a gente não consegue, a gente entende que a maioria dos casos existiu uma certa regressão em níveis totalmente diferentes, às vezes só de fala, às vezes só social, às vezes um pouco, às vezes muito, às vezes não foi uma regressão, às vezes foi uma estagnação, não desenvolveu mais a partir dali. Então, a gente entende que a maioria teve isso. Então, por isso que a gente não consegue correlacionar o autismo regressivo com gravidade. Então, não é porque regrediu que vai ser mais grave. Não tem essa associação até hoje. Acho que é isso mesmo. Acho que não tem mais pergunta. Eu acho que a gente já passou de 1 hora. Eu queria agradecer demais, Ellen. Sempre é muito bom conversar com você, trocar e poder compartilhar conhecimento, não só hoje comigo, mas também com todo mundo que esteve aqui com a gente. Agradeço demais você estar aqui comigo hoje e espero que nas próximas a gente também esteja, no futuro próximo, em novas trocas e novas conversas. Com certeza. Fiquei muito feliz. Muito obrigada pelo convite, Michelle. Adoro. E é um tema que eu adoro falar, então eu fico falando mesmo. A gente fica tranquilo, né? Fica batendo papo. É um bate-papo. Para mim também é assim, é muito gostoso. Não, então tá bom, gente. Muito obrigada. Obrigada, Ellen. Obrigada a todos. Um Obrigada. beijo. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.